Educa TV apresenta Educa Acontece. Olá, gente! Mais uma edição do Educa Acontece para Campinas e outras 48 cidades da nossa região metropolitana. Eu sou a Natália Henrique e confira agora os destaques de hoje. Número de casos de síndrome respiratória aguda grave mais que dobra em Campinas. Viviane Novaes. Médica infectologista explica o motivo desse aumento no número de casos e orienta também o que fazer para não ficar doente nesta época do ano. Alunos das escolas municipais de Campinas participam da Rota Afro. Eles percorreram vários pontos no centro de Campinas que contam a história do povo negro. Você está procurando emprego? CEPAT abre quase 500 oportunidades de trabalho para diversos níveis de escolaridade. E ainda a previsão do tempo para os próximos dias. Não saia daí, porque o Educa Acontece já está no ar. A gente começa o Educa Acontece falando de saúde e traz um alerta para você aí de casa. Somente em agosto deste ano, a Secretaria Municipal de Saúde registrou 665 casos de síndrome respiratória aguda grave, um aumento de 80% em relação ao mesmo mês de 2023, quando foram notificados 368 casos. Já nos primeiros 10 dias deste mês, o órgão de saúde apontou 40 casos da síndrome respiratória. Para você aí de casa saber, a síndrome respiratória aguda grave é uma doença respiratória e que se caracteriza quando a pessoa apresenta sintomas como falta de ar e saturação baixa de oxigênio. Para repercutir mais sobre esse assunto, eu chamo agora a repórter Viviane Novaes, que está com a infectologista Valéria Almeida. Excelente dia para vocês. Viviane, o que explica o crescimento dos casos aqui em Campinas? Oi, Natália. Oi para todo mundo que está aí acompanhando o Educa Acontece. Pois é, né? Como você disse, aumentaram os casos e tá difícil respirar. A gente olha para o céu aqui, não tem céu azul não, viu? Tem céu é cinza. Mas para entender o que está acontecendo, por que aumentou aí o caso de síndrome respiratória, a gente vai conversar com a Valéria Almeida, ela que já está aqui do meu lado. Ela é médica infectologista do Departamento em Vigilância e Saúde, o Devisa, aqui da nossa cidade de Campinas. Então, Valéria, antes de começar esse nosso bate-papo, entender o que está acontecendo, muito obrigada, viu, por parar tudo e aceitar o convite aqui da Educa TV. Na verdade, a gente tem observado um aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave, né, que são pessoas que precisam de internação porque estão com problema de insuficiência respiratória. A gente tem observado, principalmente quando a gente compara com o ano passado, mas embora muitas pessoas tenham atribuído para a questão do tempo, na verdade, a gente tem observado um aumento de casos, principalmente entre casos de Covid nas últimas semanas, né? E casos de influenza também, que em relação ao ano passado a gente teve muito mais casos de circulação de influenza. Então, na verdade, esses casos acabam sendo por quadros muito mais infecciosos virais. Agora, o que a gente tem também, a gente tem as pessoas que estão tendo sintomas por causa do tempo seco, né? Que é outra coisa. Então, para a gente entender, não ficar dúvida para o pessoal de casa, vamos começar então explicando. A gente está falando de síndrome respiratória aguda grave. Esse nome assusta um pouquinho, né? É grande, isso é uma doença, o que é? Isso, na verdade, significa que são pessoas que estão com dificuldade de respirar. Existem vários motivos, é lógico, um dos motivos, pessoas que já têm doença pulmonar, por exemplo, asma, né, nessa seca elas pioram. Mas quando a gente vai comparar os motivos que as pessoas internaram por causa disso, essa síndrome respiratória aguda grave é falta de ar que a pessoa sente e precisa de internação. Aí quando a gente vai ver os motivos pelos quais elas internaram, os motivos principais são infecções bacterianas ou infecções virais. Entre as infecções virais a gente vê um aumento de influenza e nessas 2, 3 últimas semanas um pouquinho de aumento de Covid. Não é um aumento grande, é um pouquinho só, né? E o que a gente vê também, algumas pessoas que têm quadro pulmonar já prévio, são pessoas que já têm uma doença pulmonar, como por exemplo os asmáticos,
por causa do tempo seco, acabam internando. Mas o que eu acho importante saber também é que a gente tem visto esse aumento, por exemplo, de Covid nas últimas semanas, né? E uma coisa que tem chamado bastante atenção é que as pessoas talvez estejam achando que por causa do tempo seco, nariz escorrendo, a garganta doendo, está tudo por causa do tempo seco. E muitas vezes não é. Na verdade, essa pessoa pode estar com Covid e está menosprezando esse sintoma, achando, eu estou com o nariz escorrendo por causa do Covid, eu estou com dor de garganta, desculpa, por causa do tempo seco, eu estou com dor de garganta por causa do tempo seco. E o que acontece? Essa pessoa acaba não procurando atendimento médico, não faz exame de Covid e muitas vezes está com Covid e está passando para outras pessoas e causando, às vezes, em quem tem maior risco, uma síndrome respiratória aguda grave que precisa até internar. Então é preciso aquela orientação de sempre, né? Qualquer sintoma, já no começo, procurar então um médico. Isso, procura atendimento médico, avalia, né? Nariz escorrendo não é sintoma por causa da queimada, né? Febre não é sintoma por causa da queimada. Isso são sintomas que manifestam em infecções geralmente virais. Procura atendimento médico, realiza o teste rápido de Covid para ver se tem Covid, porque se tiver Covid precisa ficar em isolamento para não passar para outras pessoas, né? Lembrar que a gente diminuiu muito os casos graves graças à vacinação, mas tem pessoas que ainda são imunossuprimidas, que ela tem maior risco de adoecer grave. Então é importante que procure atendimento médico para ter certeza, eu estou com uma infecção viral ou eu estou com um quadro alérgico por causa da queimada. Valéria, eu vou pegar o gancho da sua resposta, acho que é a dúvida de muita gente de casa, né? Esse tempo, ele propicia mais infecção viral? Os vírus se aproveitam, as bactérias se aproveitam ou também não tem nada a ver? É que assim, não é que tem mais vírus circulando por causa do tempo, mas o nosso trato respiratório, que a gente fala que vai do nariz até o pulmão, que inclui a garganta, ele é revestido com uma mucosa muito delicada, né? E o tempo seco, a poeira no ar, ela lesa essa mucosa, fica como se fosse machucado e aí uma porta de entrada para vírus. Então, as pessoas que acabam fazendo processos alérgicos por causa da fumaça, acabam abrindo uma porta-entrada, sendo mais fácil que um vírus ou uma bactéria cause infecção. Então é isso que acaba acontecendo na verdade. Não é que tem o tempo seco, a gente tem mais circulação de vírus, mas é que o nosso organismo, toda a nossa mucosa respiratória, ela fica mais enfraquecida e tem uma chance de adquirir uma infecção mais fácil. Eu já vou aproveitar a sua presença aqui no Educa Acontece e aproveitar, né? O que a gente faz, então, para evitar tudo isso? A gente está vendo que está difícil essa poeira ir embora, essa queimada acabar. Como eu falei logo no começo, a gente olha para o céu, está mais cinza do que azul. O que a gente faz para a nossa saúde para evitar toda essa infecção? A gente está atualmente numa condição climática muito ruim, né? Porque a gente não bastasse a gente ter calor, está quente durante o dia, mas frio de madrugada, né? Então a gente tem uma variabilidade térmica muito alta e um calor muito grande e uma umidade relativa do ar muito baixo. Juntou-se a isso as queimadas que levam partículas suspensas no ar que a gente está respirando. Então as condições para as nossas vias respiratórias, elas estão péssimas, na verdade, né? Então o que a gente pode fazer para tentar diminuir esse dano, né? Para não lesar tanto e para a gente conseguir se sentir melhor. Então várias coisas, a gente vai ter que fazer proteção contra a umidade que está muito seca, e a proteção contra o calor também, né? Então, quais são os mecanismos que a gente vai ter? Primeiro, se hidratar muito bem. A gente tem que se hidratar de dentro para fora. É importantíssimo que as pessoas ingiram muito líquido. Atenção para os idosos e crianças, porque idosos e crianças geralmente não pedem água e eles acabam desidratando mais. Então tem que ser ofertado para os idosos e para a criança muito líquido, tá? O líquido que costuma tomar, lembrar sempre que paciente que tem diabetes não deve tomar açúcar, mas todos os outros líquidos pode tomar em abundância. Outra coisa, não andar no sol, né? Não fazer atividade física no período das 10 às 16 horas, que é quando o tempo está mais seco e mais quente. Se precisar andar ao sol,
procurar proteção, né? Andar sempre na sombra, usar uma sombrinha também ajuda, usar protetor solar, porque a pele também ela acaba sendo prejudicada, que ela se desidrata também bastante. Usar um creme umectante na pele, porque a pele vai ficando ressecada e às vezes abre pequenas feridinhas, principalmente idosos que têm a pele muito seca, né? Quando for à noite, para dormir no quarto, estender uma toalha úmida, né? O mais estendido que for, não almofada, né? Ela tem que ficar estendida para que o ar evapore e essa partícula, a água evapore e essa partícula de vapor fique no ar para que a gente possa respirar. Quem tiver umidificador, usar o umidificador no quarto, lembrando que a água do umidificador tem que ser trocada diariamente, ele tem que ser limpo para não produzir fungos, né? É importante também, dentro do carro, se não tem ar-condicionado, abre as janelas, né, para você ventilar muito bem e lembrar, falando um pouco de infecção viral, né? Se você estiver doente com diagnóstico de Covid, ficar em casa, isolado, não visitar pessoas que têm risco de ficar doente. E se você for uma pessoa que tem risco de ter Covid mais grave, atualizar a carteira de vacinação também. Então, todas as dicas. Valéria, eu quero agradecer a sua participação. A gente está falando aí de aumento de atendimento, seu trabalho deve estar intenso também. Então, muito obrigada por esclarecer e tirar essas dúvidas aqui para a gente. Imagina, eu que agradeço, estamos sempre à disposição, para todo mundo ficar bem. Então, obrigada mais uma vez. Estão aí, né, todas as orientações da Valéria, médica infectologista. Agora é só seguir, se cuidar. Natália, com você. Obrigada, Viviane, por essas informações tão esclarecedoras para todos nós. Como a médica também explicou agora há pouco, o clima também pode favorecer as ocorrências de síndrome respiratória aguda grave. Então veja como fica a temperatura e a umidade relativa do ar no quadro Previsão do Tempo. Depois do tempo mais fresco nas últimas semanas, a temperatura volta a subir com força e bate a casa dos 39 graus, com sensação térmica de 42 graus. Já a temperatura mínima fica em torno dos 20 graus. Cuidados com a saúde serão necessários, isso porque a umidade relativa do ar continua em estado crítico. A previsão é que a umidade fique em 21%, por isso é preciso tomar mais água para hidratar o corpo e buscar umidificar o ambiente. A fase da lua nos próximos dias será minguante. O sol nasce por volta das 5h50 da manhã e se põe por volta das 6 horas da noite. O assunto agora é sobre educação aqui no Educa Acontece. A Unicamp foi palco do encontro que reuniu especialistas da área da educação para discutir o programa Escola em Tempo Integral do governo federal. Vamos ver como foi. Alinhado ao Projeto Nacional de Educação em Tempo Integral, o segundo encontro do curso de formação Escola em Tempo Integral reuniu cerca de 500 cursistas. Realizado presencialmente no ginásio multidisciplinar da Universidade de Campinas, o evento facilitou a integração das equipes técnicas, fortalecendo as estratégias para expandir a educação em tempo integral no país. A Unicamp, por meio da Pró-Reitoria de Extensão, Esporte e Cultura, procura estabelecer exatamente essa relação dialógica com a sociedade. E nada mais bem representativo que a educação em tempo integral. E aqui a gente agradece sobremaneira a nossa diretora da Faculdade de Educação, a professora Débora Jeff, que permitiu essa aproximação com o Ministério da Educação, inclusive para a Universidade Federal de Minas Gerais. Para a gente também estabelecer essas parcerias são fundamentais e é uma das missões da universidade. A proposta, dentro dos eixos do programa é proporcionar a formação de equipe gestora, das secretarias municipais de educação, como um processo de preparação para a implementação daqueles municípios que ainda não haviam aderido ao programa e daqueles que já têm um aperfeiçoamento. Então, nós contamos aqui em São Paulo hoje com mais de 700 cursistas de todo o estado de São Paulo e que já vem nesses últimos meses com essa formação à distância, preparada e coordenada pela Universidade Federal de Minas Gerais e em parceria com
no caso nosso aqui, a Unicamp, que é responsável pela coordenação do Estado de São Paulo, e parceria com Minas e também o Rio de Janeiro, né? A Minas, a Universidade Estadual de Minas Gerais, e o Rio de Janeiro com a Unirio. O que tem de diferencial nesse processo é proporcionar a formação em serviço continuada e, ao mesmo tempo, formativa para a implementação de um programa. Os formadores mesmo têm encontros síncronos com esses cursistas, então eles conseguem conversar, conseguem entender quais são as principais dificuldades, as principais dúvidas. Tem um módulo teórico, então eles podem conversar tanto do módulo teórico como também das dificuldades que eles enfrentam na rede. Dificuldades, desafios, problemas que eles encontram, então fortalece uma rede de apoio para a educação nesse sentido, né, esse curso. E ele fortalece também a implementação do programa nas cidades. A oferta de tempo integral, ela hoje é baseada em diversos estudos que mostram que quanto mais tempo a criança permanece na escola, mais resultados de aprendizagem isso é assegurado, justamente porque o currículo ele pode ser trabalhado de diferentes maneiras para os estudantes. A escola de tempo integral ela também proporciona muitos efeitos de proteção social. Se a gente pensar que as crianças e adolescentes vivem situações de violações de direitos e de violências, como a insegurança alimentar, as violências físicas e psíquicas, ou mesmo gravidez na adolescência, são fenômenos que são mitigados com a oferta de tempo integral. E um terceiro efeito positivo, entre muitos destes efeitos, é que o mais tempo na escola proporciona para as mulheres mães uma oportunidade de ingresso no mercado de trabalho e, portanto, de renda familiar. No Brasil, a gente tem muitas famílias chefiadas por mulheres e a escola, então, passa a ser um equipamento de proteção social e também de promoção dos direitos das mulheres. Breve intervalo no Educa Acontece. No próximo bloco, vamos falar de mais uma ação da Secretaria Municipal de Educação, que traz o tema Educação Antirracista. Alunos percorreram vários pontos da cidade que contam a história do povo negro. E tem ainda as vagas de emprego, são quase 500 oportunidades, muitas para a área da alimentação. Não saia daí! Educa Acontece. Mundo HQ TV. Histórias por trás dos gibis. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você. Educa Acontece. Educa Acontece de volta aqui pelo 12.2 da sua TV aberta. Reforço que sua companhia é sempre muito importante e participação por meio do nosso WhatsApp também. O número está aparecendo na tela, já deixa anotado aí no seu celular e sempre que tiver uma sugestão, manda para cá que a nossa produção vai atrás. Levar informação, conhecimento e educação é o que a gente quer. Estamos esperando. E com esse objetivo de ampliar a cultura, alunos da rede municipal estão participando de uma ação da secretaria que leva os estudantes a pontos da cidade que contam a história do povo negro. A iniciativa faz parte do tema que está sendo trabalhado nas escolas em 2024, a educação antirracista. A caminhada que promove o resgate da história do povo preto em Campinas teve início com a réplica do Monumento à Mãe Preta, uma obra inspirada no monumento original localizado no Largo Paissandu, em São Paulo. Esse ponto de partida, situado em frente à Igreja São Benedito, simboliza a importância de honrar a memória e a resistência da população negra. Durante o percurso, os estudantes puderam ouvir relatos que trouxeram à tona fatos históricos, apresentados sob a perspectiva da cultura negra e o seu reconhecimento na cidade de Campinas.
Estava com expectativa alta e conseguiu alcançar muito bem a expectativa. Eu gostei bastante do passeio, a explicação também é muito boa. É importante porque resgata a história de pessoas negras antigamente e dá mais palco também para isso, né? Mas o que me chamou mais atenção foi a ama de leite, a história, a explicação, a estátua também é muito bonito também. Tipo, mesmo que retrate algo bem triste que aconteceu antigamente, eu achei bem explicado, bom assim. Foi muito bom ter aprendido sobre isso. Aqui o Largo São Benedito, ele é uma região cemiterial, né? Então aqui foi o primeiro cemitério de Campinas e o cemitério dos cativos de Campinas também, que era onde a população negra era sepultada. Só que a gente sabe, né, que o processo escravagista segregava e objetificava as pessoas negras. E aí isso era refletido no cemitério. Então a gente tinha um cemitério que, infelizmente, as pessoas negras não eram sepultadas de maneira correta, de maneira digna. E então a gente constrói, né, através aí da mobilização de uma importante liderança de Campinas, que foi o mestre Tito, que era aí um ex-escravizado, arquiteto, que constrói a igreja de São Benedito justamente para conseguir construir, né, e garantir os direitos que antes eram negados pela população negra nesse território. Até agora eu achei bem interessante as partes do que eles foram enterrados na praça, como uma escola, como se fosse uma história municipal. E eu também acho muito interessante que os negros construíram essa igreja e as passagens que eles fizeram. A passagem a que Caio se refere é a cripta, um espaço subterrâneo sob o altar da Catedral Metropolitana, onde estão enterradas importantes personalidades do clero campineiro. Erguida no início do século XIX, a igreja foi construída por diversas equipes de negros escravizados e também foi visitada pelos alunos. É novidade para mim, não conhecia. O que você descobriu de mais curioso até agora? Essa entrada aqui eu não sabia que tinha. Reconhecido e premiado como ponto de memória pelo Instituto Brasileiro de Museus e pelo IFAM, o projeto Rotas Afro resgata histórias do povo preto através de caminhadas turísticas e culturais. O Rotas, ele traz essa importância, né, de trabalhar as questões raciais de uma maneira que é andando pela cidade, né, então muitas vezes inédita pelas pessoas. E ele ajuda com que a gente redescubra a cidade a partir de entender, né, a contribuição do povo negro nessa construção da sociedade brasileira. Sempre trabalhando, né, a partir de uma perspectiva positiva da presença negra da cidade, construindo imaginários positivos, baseados no pertencimento, na admiração e na glória do povo negro. É uma história muito, além de ser sofrida, também é muito boa, porque tem muitas coisas que as pessoas negras fizeram e muitas coisas que as pessoas negras meio que ajudaram. O que eu mais achei curioso foi na hora que ela falou que a mãe negra amamentava os filhos de pessoas brancas, que no caso era meio que obrigatório isso. E aí eu achei, muito curioso, e também sobre Carlos Gomes, que meio que ele vendia sua cor, assinatura, porque não podiam, por causa que ele era negro. O roteiro também incluiu visitas à Praça Carlos Gomes, Praça Bento Quirino, Largo das Andorinhas e Largo Santa Cruz. Todos pontos turísticos que remetem à presença africana. O professor de História destacou ao grupo fatos históricos relevantes, ressignificando a contribuição da comunidade negra nesses locais. Muito importante que as pesquisas acadêmicas não fiquem restritas à bolha dos centros acadêmicos, dos centros de pesquisas, que nós possamos estar levando esses conhecimentos para as escolas, né? Nós temos duas leis muito importantes, a Lei 10.639 e a 11.645, que trazem a importância da história e da cultura africana, afro-brasileira e indígena. E nós, do Rotas Afro, realizamos essa educação, né, essa educação de história e cultura afro, essa educação antirracista, para além dos muros e das paredes das escolas, né? Então, conectando os alunos com a realidade, com o espaço em que eles estão inseridos. Então, é muito importante para uma cidade como Campinas, que foi construída pela população negra desde o Brasil colônia, que os estudantes possam saber da história do protagonismo negro aí para a construção da nossa cidade. Iniciado em 2019 em Piracicaba, o projeto agora atende 4 cidades do interior paulista. A equipe mapeia pontos de relevância histórica para a população negra nas cidades e a parceria com a Secretaria de Educação de Campinas fortalece o conteúdo pedagógico, promovendo o ensino multiculturalista.
a parceria com a Secretaria Municipal da Educação está sendo para o atendimento das EMFs, né, dos 8º e 9º anos. Está sendo muito legal, porque a gente consegue, como os nossos roteiros são adaptados, o conteúdo é adaptado através da BNCC, né, então a gente consegue ter um momento muito proveitoso, né, ali pedagógico, porque as crianças já trabalharam ali algumas temáticas e a gente está mostrando para elas na prática, né. Grande discussão desse ano, e a gente entende que tem que ser uma discussão perene, que aconteça por muitos outros anos aí, a discussão da política antirracista, da educação antirracista. A gente entende que quando a gente valoriza esses lugares, essas pessoas que ali estiveram, as pessoas, né, as crianças pretas, as crianças negras vão se identificando também numa outra perspectiva de história. Da gente dar chance para os pontos da cidade, a história da cidade ser vista e que a gente tenha a compreensão de que esse lugar foi feito por todos. A marginalização e também o apagamento dos patrimônios negros não é uma coisa apenas do passado, é algo que perpassa também o nosso presente, né? E nós tentamos aí despertar aí esse pensamento crítico e cidadão por parte dos alunos. Gente, fica ligado nessa informação. Os contribuintes já estão usando o Pix para fazer os pagamentos de boletos emitidos pela Prefeitura de Campinas. Além de trazer praticidade para quem paga, a medida também gera economia para o município. Podem ser pagos via Pix o IPTU, ITBI, ISS-QN, taxas e as parcelas de acordos. Mas fica também um alerta para você não cair em golpe de estelionatários. Os pagamentos via Pix na Prefeitura só serão feitos com QR Code, nunca com CNPJ ou número de telefone. Além disso, é sempre importante confirmar antes de concluir o pagamento se ele está sendo feito em nome da Prefeitura. Agora, confira mais notícias no quadro Radar. A rede Mário Gatti abriu chamamento público para voluntários que queiram brincar com as crianças atendidas na unidade pediátrica Mário Gatinho e na pediatria do Complexo Hospitalar Ouro Verde durante o mês de outubro. A coordenadora da área de humanização, Lucimeire Martini, informa que os voluntários poderão trazer jogos para brincar com as crianças, fazer a apresentação de mágica, de teatro e de fantoches durante o período de internação e atendimento. Mais informações pelo telefone 3772-5959. Mais de 20 mil alunos de 45 escolas da Rede Municipal de Educação vão passar por uma avaliação nutricional a partir de outubro. São estudantes do ensino fundamental e da educação de jovens e adultos. A proposta é identificar casos de obesidade, desnutrição ou condições diversas. Essa é a primeira vez que é realizada esse tipo de ação na rede. O trabalho é uma parceria entre as Secretarias de Educação e Saúde em conjunto com a Unicamp e a Faculdade São Leopoldo Mandique. Os Jogos Escolares Municipais Adaptados, o GEMA, reuniu centenas de alunos com deficiência do ensino fundamental. Eles participaram de diversas atividades físicas inclusivas. O evento, que tem foco no caráter lúdico, permite que os alunos fortaleçam seu repertório motor e interajam com outras crianças. Entre as atividades, os alunos participaram de vivência lúdica de mini-atletismo, para badminton e bocha. Falar agora de recolocação no mercado de trabalho. Como de costume, separamos algumas vagas disponíveis pelo Centro de Apoio ao Trabalhador de Campinas. São quase 500 oportunidades em diversas áreas. Vamos conferir juntos? Para ajudante de cozinha, há 30 vagas disponíveis. Podem se candidatar moradores de Campinas, Hortolândia e Sumaré. É preciso ter 6 meses de experiência. Os contratados vão trabalhar nas preparações e montagem de pratos, cortar, picar, separar porções, organização do local de trabalho, dentre outras atividades da função. As vagas são para atuar em restaurantes de shoppings aqui de Campinas. Ainda para a área da alimentação, há 60 vagas para cozinheiro, também para moradores de Campinas, Sumaré e Hortolândia. A função é para preparo e montagem de pratos conforme cardápio.
controlar e dirigir os processos operacionais na cozinha, monitorar os alimentos quanto à qualidade e armazenamento, dentre outras funções. A remuneração é de R$ 2.000. É necessário ter o ensino fundamental completo e 6 meses de experiência. Ainda para trabalhar em shoppings da cidade, há 90 vagas para garçom. A função é para atendimento ao cliente, preparo de mesas com talheres, pratos e utensílios, anotar pedidos, recomendações do cardápio, servir pratos e bebidas. É preciso ter 6 meses de experiência, ensino fundamental completo. O salário é de R$ 1.880. O site do CEPAT é esse que aparece no seu vídeo. Lá tem detalhes das vagas disponíveis. Lá também é possível fazer o cadastro de currículo. E para você que está em busca de uma oportunidade, desejo boa sorte. E por hoje é só. Agradeço sua companhia e audiência ao longo da nossa programação. Lembrando que a gente tem encontro marcado às 7 e às 11 da manhã e às 7 da noite. Continue aqui no 12.2 da sua TV aberta. Tem muito conteúdo bacana. Tchau! Educa TV apresentou Educa Acontece. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.